Olá, iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem focada no empreendedorismo geotécnico, que é o nosso objetivo. Nosso objetivo é fazer com que essas mini aulas sirvam para qualquer tipo de pessoa envolvida com uma obra, quer seja o proprietário, quer seja a empresa de engenharia, a empresa que pretende fazer a obra de terraplanagem, quer sejam os engenheiros, arquitetos, enfim, qualquer profissional, geólogo, engenheiro de minas que possa estar envolvido numa obra de geotecnia, uma obra de terraplanagem melhor. Eu falo geotecnia porque o projeto terraplanagem é tido como projeto geométrico que nós estamos aqui dizendo que não é só um projeto geométrico, muito pelo contrário, ele é sobretudo um projeto geotécnico que tem então como parte integrante a questão de desenho, que é a geometria. Mais importante, como falamos em outras mini-aulas, é o planejamento geotécnico de terraplanagem, e para isso, então, que nós temos a abordagem dessa nossa mini-aula, né? Que é caracterização e compactação. Então, eu preciso saber caracterizar os diversos tipos de solo, as diversas camadas, ou regiões tipicamente iguais, ou regiões representativas, né, do solo, do subsolo, de tal sorte a entender que aquelas massas, aquelas camadas, aqueles volumes têm um comportamento assemelhado. Muito bem. Sabendo, para saber isso, eu preciso caracterizar e ter ensaios de compactação. Eu vou falar um pouquinho sobre eles hoje, nessa nossa mini aula. Aproveitando, eu quero que os senhores divulguem isso, é gratuito. É gratuito não só as mini aulas, que são todos os dias, de segunda a segunda, assim como elas todas ficam gravadas no canal YouTube do engenheiro Mauro Lozano, Lozano com Z, que é o canal da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica. Temos todo dia, de segunda a sexta, os nossos mini treinamentos para o empreendedorismo geotécnico. Então, nós não estamos aqui focados em ensinar a pessoa a fazer um ensaio de compactação, a fazer um cálculo de estabilidade, não, a fazer um desenho, uma topografia. Não, nós estamos aqui ensinando sim ao empreendedorismo, a como ter noção das partes, componentes de como fazer a obra terraplanagem e tudo nela que pode ter envolvido. Veja o nosso grade de cursos, e aí vocês vão ver várias temas que estão dentro do tema principal, que é terraplanagem. Então vamos falar um pouquinho mais de caracterização. E o ensaio de compactação, que está aí, em muitas mini-aulas a gente vai colocar isso, que é fundamental na terraplanagem, fazer o ensaio de compactação. Então, veja, o objetivo do nossa mini-aula não é ensinar você a fazer. Quer aprender? Vai no nosso laboratório, né? Tem outros laboratórios que a gente pode combinar, dependendo de onde você está em São Paulo, para você acompanhar a execução de ensaios, quer seja esse de compactação, de granometria, triaxial, enfim, todos os ensaios do laboratório de solos básico, né? Inclusive ensaios para pavimentação, para mecânica dos pavimentos, que é os ensaios dinâmicos, triaxiais dinâmicos. Mas voltando aqui, ensaio de caracterização e compactação. Vamos focar hoje em falar em compactação, né? Mas tem o de granometria, por sinal, o curso, o mini treinamento que nós estamos fazendo nessa quinzena é ensaio de granometria e limites, que são ensaios de caracterização. Tem os ensaios de índices X, curso que nós já demos, que é o teor de umidade, o peso específico natural e peso específico dos grãos, que leva a conhecer todos os índices X, também já demos. Estamos falando em mecânica dos solos, damos o curso de mecânica dos solos. Tudo isso faz parte de, além de conhecer a mecânica do solo, saber os ensaios que caracterizam o comportamento do solo. E eu estou dando foco aqui hoje no ensaio de compactação. O ensaio de compactação é feito no laboratório, no cilindro, que vocês podem ver aqui. Tem um soquete, tudo normalizado. E o técnico, então, o executor do ensaio, tem que fazer sobre um certo procedimento. É isso que eu vou falar. Falando em procedimento, também temos um canal YouTube
um chamado Engenharia Geotécnica e outro Ensaios de Laboratório. E lá tem um monte de vídeos gratuitos que mostram, então, como faz, os equipamentos, né? Então, tem muitos sites não, muitos canais de YouTube gratuitos que vão ensinar os senhores a fazerem, fora a experiência que podem ter nos laboratórios, no nosso laboratório. E dependendo da região, eu posso indicar algum outro laboratório também, em São Paulo. Então, isso é feito em camadas, né? Como está aqui, primeira camada, segunda, terceira, né? E tem toda uma forma de fazer o ensaio, que é o que ele está fazendo aqui na foto, para vocês terem uma ideia de espaço, de tamanho. No caso dessa foto, é um laboratório de obra, né? Que é para controle de compactação no campo. E aqui está o gráfico, né? Então, nós temos aqui peso específico seco máximo, que é o objetivo nosso atingir esse valor, né? E a umidade ótima, onde nós atingimos esse valor. Agora vamos ver no gráfico. Aqui está o peso, desculpa, a massa específica aparente do solo, quilonewtons por metro cúbico, e aqui está a umidade. Então, o que acontece? Nós, a hora que fazemos esse nós vamos ter como chama, uma parábola, né? Chama uma parábola, uma figura geométrica chamada parábola, e ele tem um ponto de máxima. Nesse ponto de máxima, nós vamos ter, então, esse par de valores, que é o peso específico seco máximo e a umidade ótima. E esses valores, por isso que essa mini aula está focada em falar desses valores, são fundamentais para conhecer. Agora, o problema é que quando todo mundo sabe disso, modo de dizer, que mexe com terraplanagem faz controle tecnológico. Entretanto, como não se faz muita sondagem, que esse é o erro, as camadas tipicamente não são devidamente controladas, e esses ensaios, então, as pessoas no laboratório de campo não sabem de onde veio. Muitos vão falar para vocês que sabe, mas eu tenho a experiência de ter visto que não sabe, né? Então, isso tem que ser caracterizado, por isso que tem um planejamento geotécnico da planagem. Então, o técnico, à medida que ele está seguindo um planejamento geotécnico, ele sabe de que camada que saiu, que está sendo compactada, para ser a mesma camada que ele vai estar estudando no laboratório. Essa é a história de juntar o planejamento geotécnico da terraplanagem com o conhecimento fazendo esse ensaio. E outra, não é um ensaio para uma camada. São, no mínimo, 3 ensaios por cada camada, para você poder, então, determinar a média e dirigir o padrão desses valores para aquela camada. Inclusive, o próprio ensaio de compactação é um ensaio de caracterização também. E aqui, para os senhores verem a importância dessa história de umidade e máximo, é que dependendo de onde que for feito o ensaio, quer dizer, você não acerta aqui na mosca. Você vai errar para cá ou vai errar para cá, porque depende do sol, depende do vento, depende da chuva, e isso afeta não só a escavação, se a região está bem drenada ou não, o transporte, o depósito ou o espalhamento na praça. Tudo isso está sujeito a ganho e perda de umidade, dependendo das condições climáticas que você tem durante a execução daquela camada, naquele dia, naquela hora. Então, aqui eu tenho um texto desse livro, que é o livro de referência nosso para o curso de Mecânica dos Solos, que já passamos, né, que eu recomendo para todo mundo. E desse livro nós tiramos a seguinte frase: para Lamy, 1958, com baixos teores de umidade, ramo seco é do lado esquerdo, a concentração eletrolítica é elevada. É coisa de química. Concentração eletrolítica. O que proporciona a predominância de forças atrativas do tipo Van der Waal. O solo flocula. Veja que o desenho aqui ele está em flocos, né? E do outro lado, só para não perder muito tempo, está dispersa. Então, o solo, senhores, que você pensa que é um só, ele se for compactado no ramo seco, ele dá um resultado, e não foi o ramo úmido, dá outro resultado. E em outra mini aula nós vamos falar desses resultados diferentes de compactar no ramo seco, o ramo úmido. Então, nós temos que compactar nessa região, pois se ficar muito fora dela, as propriedades são totalmente diferentes. É isso que eu quero dizer. Porque a sensação do homem que mexe com terraplanagem, prático, quer seja engenheiro, quer seja técnico, ou operador de máquina,
acha que é tudo igual. E o que nós estamos dando aqui? Esse conhecimento gratuito, estamos dando a referência do livro, tá? E temos outras mini aulas para os senhores compartilhar e divulgar isso, para que tem mais uma frase aqui. Adicionando água, aquela concentração diminui, aquela concentração eletrolítica diminui, o que permite a expansão da camada dupla. Camada dupla é uma camada de água que existe entre os grãos de argila, com o aumento das forças repulsivas, aqui era atrativas, aqui era repulsivas, e a diminuição das atrativas. E é o que eu já comi bola e já fui para frente, que é a estrutura dispersa. Então, floculada, dispersa. Propriedades diferentes. Então, aqui eu queria só destacar nessa mini aula exatamente a importância desse controle de umidade e do grau de compactação, número de passadas. Isso no campo, no laboratório já tem sua complexidade, tem que fazer um planejamento, tem que seguir os ensaios, os procedimentos de ensaios. Imagine no campo, que depende da chuva, depende do solo, depende de como está sendo transportado, a distância que ele é transportado, depende da drenagem provisória das camadas, quer seja na escavação, quer seja no aterro. Tudo isso faz parte do planejamento geotécnico, e daí que eu estou falando que o projeto terraplanagem não é geométrico, ele, sobretudo, é geotécnico. Divulguem esse vídeo, tem muita gente que está envolvida em projetos de terraplanagem, quer seja na fase de projeto, quer seja na fase de execução, controle, e que seria bom conhecer algumas coisas que a gente está falando aqui. Além de estar disponível gratuitamente lá no grupo do canal YouTube, tem na descrição do vídeo as nossas atividades, que eu gostaria que você participasse das outras atividades, e também o link para participar do grupo do WhatsApp, para marcar um workshop gratuito para qualquer esclarecimento sobre o trabalho, os trabalhos, todos os trabalhos aqui da academia, do curso de terraplanagem, principalmente aqui que nós estamos falando. Obrigado, tchau. Vem trabalhar conosco.